Boa noite, tudo bem com todo mundo? Que bom que estamos aqui e que bom que entendemos o que estamos fazendo aqui, né? Isso é importante para as nossas vidas. Hoje pela manhã eu tive a oportunidade de pregar, falar para a Igreja Presbiteriana da Aliança, online, mas foi muito interessante, porque fazer isso é que todo pastor gosta, né? Chamou para pregar, ele quer. Então, ele vai. Então, e eu pude rever algumas pessoas e lembrar, né, de como tudo que a gente fez até hoje somou para a nossa vida cristã, para a nossa espiritualidade, né? A gente não lembra de tantas pregações que a gente ouviu, mas elas nos alimentaram espiritualmente. Assim como a gente não lembra de tantos almoços, comidas, cardápios que comemos ao longo da vida, mas todos eles contribuíram para o nosso crescimento. Então, o alimento espiritual é da mesma forma. Significa que a gente precisa se alimentar tanto quanto espiritualmente, tanto quanto fisicamente, né? E a gente tem pensado aqui sobre... Na esquina aí. A gente tem pensado aqui sobre o livro de Pedro, sobre santificação, sobre mudança de vida, sobre mudança de comportamento. A gente tem pensado sobre isso a partir do livro de Pedro, do livro escrito pelo apóstolo Pedro. Pedro era pescador, mas escreveu 2 livros. E escreveu 2 livros interessantes e riquíssimos em termos de ensinamentos práticos para a nossa vida. Ele era pescador e ele não escondia isso, tanto é que nesses 2 livros ele diz, tem coisa que Paulo escreveu que eu não entendo, mas o que eu entendo está aqui, a gente precisa andar por esse caminho aqui. E aí nós começamos pensando sobre para quem Pedro escreveu essa carta. Deixa eu tomar um gole. Meu medo de tomar água enquanto prego é engasgar. Então, Pedro... Não está indo? Não está indo. Você vê aqui, Cadu? Não. Então, Pedro, você vai passando, Fê. Vamos ler esse trecho que está aqui, do capítulo 2, do verso 13 ao 25. Nós finalizamos semana passada o verso 11 e o 12, e aqui a gente vai do 13 ao 25. E do 13 ao 25 diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores como todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito um bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados.
pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Nós estamos caminhando, passeando pelo livro de Pedro, e o livro de Pedro nos desafia a viver de forma diferente do que aprendemos no dia a dia. O livro de Pedro nos desafia a ser diferente. É interessante como todos nós gostamos de desafios, todo ser humano, mas parece às vezes que é uma hipocrisia, porque existem desafios reais para a vida da gente, que a gente não tem coragem de encarar. E se encarasse, não conseguiria se não fosse pela força de Deus. Por isso, os desafios que são propostos por Pedro aqui, de viver de forma diferente, de pensar diferente, de agir diferente, são desafios com os quais, que nós podemos contar com o Espírito Santo de Deus para colocá-los em prática em nossas vidas. Pois sem Deus, nós não conseguiremos colocar em prática. Nós vivemos num país cheio de corrupção, e a maioria das pessoas que chegam, quase todas elas que chegam no poder, no governo, se corrompem. Como uma pessoa poderia se manter fiel, honesta, num governo desse país? Se não for pelo temor de Deus e pela certeza de que ser fiel vale a pena, ninguém se mantém fiel. Ninguém se mantém honesto. Se a gente não acreditar que ser honesto vale a pena, ninguém vai se manter honesto. Se a gente não acreditar que ser fiel, ser leal, ser correto, vale a pena, ninguém vai. E como é que nós vamos acreditar nisso numa sociedade que não está nem aí e que acha que pode tudo? Somente pela força do Espírito Santo de Deus. Essa carta de Pedro, ela é muito interessante, e nós relembramos aqui agora que a audiência de Pedro, ela é uma audiência, ou seja, as pessoas para as quais Pedro escreve essa carta, são pessoas que tinham consciência de que não pertenciam àquele lugar. Quando Pedro começa a carta, lá no capítulo 1, verso 1, diz: Pedro aos forasteiros, Pedro aos peregrinos, que estão dispersos no Ponto, Galácia e Bitínia. Ponto, Galácia e Bitínia é onde é hoje a Turquia. A Turquia hoje, conhecida Turquia, é lá onde antigamente se chamava Ponto, Galácia, Bitínia, para onde foram os povos que, depois do exílio da Babilônia, 600 anos antes de Cristo, eles se espalharam por toda aquela região. Muitos voltaram para a terra de Canaã, para Jerusalém, mas muitos outros ficaram espalhados, vivendo por ali mesmo. E aí, Paulo passa lá na sua terceira viagem missionária, segunda ou terceira, e evangeliza esse povo. Lá ele planta várias igrejas. Pedro, depois, então, escreve essa carta para esse povo que está lá. E essa carta chega lá, e quando Paulo chama esse pessoal de forasteiro, de peregrino, não está ofendendo. Quando Pedro chama eles de forasteiros e peregrinos, e eles recebem a carta, eles entendem que Pedro está falando com eles, porque eles são os que não voltaram para Jerusalém depois do exílio babilônico. Ficaram lá. Então não é uma ofensa, não é uma crítica, não é uma rotulação, é simplesmente que eles tinham consciência de que eles eram forasteiros, eles eram peregrinos, eles não eram daquele lugar. Se essa carta é palavra de Deus, e nós cremos que é, se essa carta é enviada por Deus por Pedro para o povo da Bitínia, mas Deus queria que chegasse até nós, essa carta é para nós, e nós precisamos entender também que nós somos forasteiros nesse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Nós somos estrangeiros nesse mundo. Quem anda com Deus, quem sinceramente busca Deus, não estou falando de quantidade de conhecimento de Deus, não estou falando disso, estou falando de sinceridade na busca. Quem busca Deus sinceramente se sente inadequado nesse mundo. Se sente estranho nesse mundo. Porque tudo o que acontece nesse mundo deveria causar estranheza em nós. Porque a gente canta as músicas que falam de amor, mas amor é o que menos tem nessa sociedade. A gente canta as músicas que falam de
de beleza, mas beleza é o que menos tem nos relacionamentos nessa sociedade. A gente fala de felicidade, mas felicidade é o que menos é possível nessa sociedade. Porque qualquer felicidade de qualquer pessoa nesse mundo seria egoísta, no mínimo. Porque eu sou feliz aqui com o meu carrão, com minha mansão, e o meu semelhante, logo ali no sertão, não tem água para beber. E o meu semelhante, logo ali no Haiti, não tem comida, nem lugar para morar, nem sequer, se levasse água para lá, daria para plantar. Pior do que os do Nordeste. Estão fugindo de suas terras. O meu semelhante está lá na Coreia do Norte, sendo preso só porque falou o nome de Jesus. O meu semelhante está sendo assaltado ali na esquina por alguém que é vitimado por uma sociedade cujos valores já são invertidos. Então esse mundo é estranho, e quem sinceramente, minimamente busca a Deus, deveria se sentir estranho, desconfortável, inadequado nessa sociedade. Portanto, se eu me sinto inadequado nessa sociedade, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, mas se eu sei que, historicamente, o mundo só vem piorando, toda a história da humanidade é terrível. Gente, para olhar a história da humanidade. Para olhar a história da humanidade. Quando a gente vai estudar a história, o que a gente estuda? Guerra, dominação, manipulação. A gente não estuda a história do sucesso de uma sociedade que, na Idade Média, ou na Idade anterior, na Idade posterior, a gente não estuda uma história localizada de uma sociedade que deu certo, funcionou, o povo é feliz, que deveríamos copiar. Inclusive, a gente diz o seguinte, que a gente estuda a história para aprender com o passado e não repetir os erros no presente. É isso que os professores de história dizem. Então, a história mostra que a sociedade, a sua humanidade vem piorando, logo quem minimamente busca o Senhor, sinceramente, deveria se sentir inadequado nesse mundo. Portanto, quando Pedro escreve essa carta para esse povo que está lá espalhado na Bitínia, onde hoje é a Turquia, esse povo não se ofende nem estranha o fato deles serem chamados de forasteiros e peregrinos, mas, ao contrário, eles recebem e se identificam e eles têm consciência de que são peregrinos. Logo, nós devemos ter consciência de que nós somos estrangeiros aqui. Estrangeiros. Até porque a morte atesta o que eu estou dizendo. Ninguém vai ficar aqui para frente, para sempre. Então, você está aqui de passagem. Logo, você não é daqui. Você é de onde? Depende. Se você está com Deus, você é de um determinado lugar, vai por um determinado caminho. Se você está rejeitando Deus, você vai por outro caminho, para outro lugar. Então, segundo, eles tinham consciência de que viviam numa sociedade hostil ao Evangelho, porque eles estavam numa sociedade pagã. E como é isso? É o seguinte, Jesus vem, Jesus ressuscita, morre, ressuscita, evangeliza eles ali, eles tocam a igreja, seguem adiante, vem a história toda acontecendo no livro de Atos, e somente, acho que 200 anos depois, 150, 200 anos depois, é que Constantino vai cristianizar a sociedade. Então, eles estão vivendo no momento anterior a Constantino. Logo, essa sociedade não era cristianizada. Não estou dizendo que a cristianização de Constantino foi boa, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que ela era bem mais voltada para as religiões, as práticas religiosas não cristãs, as práticas pagãs. Portanto, eles viviam nessa sociedade que era hostil ao Evangelho. Tanto era hostil que logo depois vem a perseguição. Logo depois desse período, 60 anos depois de Cristo, 50, 60 anos. O primeiro evangelho foi escrito 50 anos depois de Cristo, depois do nascimento de Cristo. 60 anos, 70 anos depois do nascimento de Cristo, vem a perseguição
É a perseguição. E eles são brutalmente perseguidos, mortos, assassinados, jogados aos leões, são brutalmente perseguidos. Eles tinham consciência de que viviam numa sociedade hostil ao Evangelho. Nós temos consciência de que vivemos numa sociedade hostil ao Evangelho? Essa sociedade diz que crê. Se a gente fizer uma pesquisa por aí afora, você crê em Jesus, todo mundo vai dizer que crê. De que forma crê? Da sua forma pessoal. Não vale. Só vale crer da forma que Deus ensina, porque nós não temos um Deus que é moldado de acordo com o gosto do freguês. Deus não é o dirigente o dono, o proprietário de um fast food em que eu chego lá e peço no cardápio pelo combo A, B ou C, 1, 2 ou 3, com ou sem cebola, picles ou sei lá o quê. Não é assim que a gente se relaciona com Deus. A gente se relaciona com Deus, e nós vamos falar isso hoje, por meio de a fé que é promovida por Ele em nossos corações, aceitação e conhecimento do seu caráter. A gente busca conhecer o caráter de Deus, porque Deus tem um caráter, né? Deus tem um caráter, Deus é uma pessoa, nós podemos andar com Deus e conhecê-lo, assim como nós conhecemos uns aos outros, né? Assim como você sabe que eu sou torcedor do Bahia, estou feliz hoje porque o Bahia ganhou, deu 2-0 no Chapecoense, certo? Então, você me conhece, você sabe que eu gosto de churrasco, de cuscuz. O paulistinha está lá, você comeu o que hoje? Cuscuz. Ontem, você comeu o que hoje? Cuscuz. Aí, ontem, você comeu o que hoje? Cuscuz. Esse aí também, quando for para Disney, vai pedir cuscuz, né? Então, quem vive sem cuscuz, né, gente? Então, nós podemos conhecer Deus, podemos nos relacionar com Deus e saber o que Ele é, como Ele pensa, como Ele age. E a gente vai saber o quão duro Deus é. Deus é duro mesmo. Né? Que a gente tem que temer mesmo a Deus. Deus não brinca, não negocia. Ele sabe o que Ele construiu, o que Ele fez e como funciona melhor. Não tem papo, não tem conversa com Deus. É o que Ele disse e acabou. Agora, Ele ama. Ele cuida. Ele morreu na cruz por nós. Então, o que eu tenho nas mãos para negociar com Deus, se Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim? Não tenho nada. E se tivesse alguma coisa diante do que Ele fez por mim, eu tinha o quê? Uma faísca, um cisquinho diante de uma montanha imensa, maior que o Himalaia, maior que... Né? Eu não tenho nada para negociar com Deus. Ele enviou o Filho dele para morrer na cruz por mim. Não tenho nada para negociar. Ou eu me submeto, certo? E experimento quão bom e agradável é viver com Deus, certo? Ou eu vou acabar moldando Deus, vivendo uma ilusão. Então, nós vivemos uma sociedade anticristã. Uma sociedade anticristã. Uma sociedade que rejeita os princípios de Deus, que rejeita os valores de Deus. Nós vivemos numa sociedade anticristã. Em terceiro, eles tinham consciência de que eram templo do Espírito Santo. A música do Palavra Antiga diz: Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Me fez morada, lugar de Deus. Né? E aí, estou em obra, né? Diz a música, estou em obra. Essa casa um dia será perfeição, mas Ele preferiu essa carne, não quis o templo que eu posso construir. Então, Deus mora, Deus habita no templo que Ele mesmo construiu. Bom, agora, por quê? Por quê? Né? Vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Vivam de maneira exemplar. Para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a Deus. No dia da sua intervenção. Pedro está dizendo, olha, vivam de maneira exemplar. Por que viver de maneira exemplar? Por quê? Por causa do Senhor. É o que o texto diz, lá no primeiro versículo que a gente leu. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade.
constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Por quê? Por causa do Senhor. Qual é a razão para eu viver de forma diferente? Ah, fulano que me deu um emprego. Ah, Beltrano que me ajudou naquela prova. Ah, ciclano. É obrigação de todos nós ajudar uns aos outros, apoiar uns aos outros, colaborar uns com os outros. Mas nada do que façamos os salvará. Portanto, por que devemos viver de forma exemplar? Por que devemos viver de forma diferente? Por que devemos pagar o preço de ser honesto, de ser correto, de ser direito, de falar a verdade, de ser justo, de ser grato, de ser fiel? Por quê? Por causa do Senhor. Submissão ao Senhor. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída. Por causa do Senhor, eu devo me sujeitar às autoridades constituídas. É o que a Bíblia está dizendo. Eu confio em Deus, confio. Ah, mas a autoridade, eu não gosto dela, mas Deus está dizendo que é para eu me sujeitar. Você confia em Deus? Confia. Ou não confia. Se confia, sujeite. Por que então? Por causa do Senhor, pois é da vontade de Deus, que praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Qual é a metodologia de Deus para silenciar a ignorância dos insensatos? Dá bom exemplo. Dá bom exemplo. Por quê? Por causa do Senhor, pois é da vontade de Deus que vivamos uma vida exemplar. É da vontade de Deus. Se Deus é importante para a gente vai levar em consideração e vai viver de acordo. Mas a importância que damos a Deus, ela não vem de uma frase dita, de uma música cantada. A importância vem de uma relação, de uma caminhada, da gente descobrir. E aí o capítulo 1, que nós pregamos há 3 semanas atrás, diz que, como o ouro que é provado pelo fogo, a nossa fé, ela é testada, ela é aprovada, deve ser aprovada, e a gente vai descobrir a importância. É mais ou menos assim que está lá. E aí a gente descobre a importância da fé. A gente descobre a importância da fé, porque a fé não está sendo testada porque Deus quer descobrir algo sobre nós. Ele já sabe tudo. A fé está sendo testada porque nós é que precisamos descobrir a importância da fé em nossas vidas. A importância de viver de acordo com a fé. E aí, por quê? Por causa de Jesus. Por quê? Por causa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Por quê? Por causa do Senhor, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Não parece que tem uma contradição aí? Eu já revelei ali na frase de baixo, né? Ser livre e viver é viver como servo. Mas olha o que o texto 16, verso 16 está dizendo. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos do Senhor, escravos de Deus, servos de Deus. Ou seja, a verdadeira liberdade está em sujeitar-se a Deus. Porque Deus ama de verdade a cada um de nós. Jesus Cristo, lá no apóstolo Paulo, no capítulo 5 do livro de Romanos, diz que Jesus morreu por nós. Ele poderia, quem vai entender esse amor, né? Ele poderia morrer, talvez por uma pessoa boa, mas morrer por quem não presta, por quem não vale nada, né? Ele que não tinha pecado, morreu por uma pessoa boa. Ou poderia morrer, a gente poderia concluir. Aliás, nós só morreríamos, se morrêssemos por alguém, se fosse por uma pessoa que a gente gosta muito. Que a gente considera a pessoa boa, mas eu acho que nem assim a gente morreria. Mas Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Pecadores, né? Pecado, essa palavra é rejeitada pela sociedade. Então, o que na visão de Deus, no ensinamento do apóstolo Pedro, ele está dizendo é que ser livre é viver como servo de Deus. É assim
que nós devemos viver. Adiante, Fê. Então, para a gente pensar, tem um versículo que a gente leu lá no meio, que diz isso aí, ó. Devemos respeitar a todos, amar os irmãos e temer a Deus. Lá no meio do texto que a gente leu todo, tem um versículo com essas 3 frases aí, mais ou menos assim mesmo. Devemos respeitar a todos. Eu não gosto de todo mundo, né? Mas eu devo amar. Como assim você não gosta, mas tem que amar? É porque a sociedade acredita que amor é um sentimento, e Jesus diz que a gente deve amar o nosso inimigo. Se a gente já fosse amar o nosso inimigo com o sentimento que a gente tem por ele, a gente ia matá-lo. Né? Mas a gente tem que amar como uma decisão de respeitar, querer o bem, deixa lá, que ele seja bem lá, né? Se puder ajudar lá, uma hora, né, ajuda, mas deixa ele lá, e eu caio, eu desejo muito bem dele, não vou ficar com inveja, vou orar para não ter inveja, assim por diante. Os valores distorcidos dessa sociedade sempre acreditaram que amor é um sentimento e, portanto, vivem nessa montanha-russa, né? Uma hora ama, uma hora não ama mais, e aí confunde amor com paixão. Aí a paixão chegou, arrebatou meu coração, o que eu posso fazer? Quem é dono? E aí mata por amor, se mata por amor, certo? Então, sentimentos irracionais, quer dizer, do amor não pode vir irracionalidade, do amor não pode vir ignorância, do amor não pode vir coisas que atentem contra a vida. Então, devemos respeitar a todos, que é uma forma de amar. Devemos amar os nossos irmãos, e devemos temer a Deus. Temer a Deus não é exatamente ter medo de Deus, mas é também. Tenha medo de Deus. Tenha medo de Deus, porque Deus é o único que tem poder sobre a vida. E Ele pode fazer o que quiser com a vida de qualquer um. Mas essa relação que Deus quer estabelecer com Deus não é com esse tipo de medo, é um temor, é um respeito, uma suprema reverência, pois o temor atrai e o medo afasta. Aí a Bíblia diz que a fé lança fora o medo. O temor atrai. Quando éramos crianças, quando ainda os pais exemplavam os filhos, né, e tinha lá um cinturão, um cipó de aroeira ou cipó de araçá, né, quando ainda tinha uma palmatória, que o filho era disciplinado. Naquela época eu vi muito o filho apanhar e correr para a barra da saia da mãe que disciplinou ele. O filho apanhar do pai e correr para junto do pai. Por quê? Porque tinha temor do pai. Um supremo respeito, sabia que o pai estava certo, que tinha pisado na bola. Mas hoje ninguém erra, né? É só uma forma de ver as coisas. Ninguém erra hoje. Não existe mais erro. É só uma forma de ver. E hoje não se disciplina mais como antigamente, daí a sociedade viver do jeito que vive. Sem ninguém se submetendo a ninguém. Aí o texto vem e diz, sujeitem-se às autoridades. Não lembre não, que foi. Eu tomei palmada, porque errei a tabuada lá na escola com aquele negócio. Depois que eu decorei a tabuada, aí acabou aquela brincadeira. Essa escola foi uma das últimas lá em Piripiri que ainda agia desse jeito. E depois passou por um processo terrível, porque denunciaram, né? A sociedade foi mudando e tal. Deu problema. Então, devemos respeitar a todos, amar os irmãos e temer a Deus. Devemos viver vida exemplar, devemos viver de forma diferente, ter coragem de ser diferente, né? Por que ser e agir? Por que agir e ser diferente? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome e adoramos o Senhor, e eu te peço que abençoe todas as pessoas que aqui estão, e que o Teu Espírito Santo comunique a Tua palavra a cada coração, em nome de Jesus, quebrantando-nos a todos, e nos fazendo entender
a tua palavra, o teu amor, a tua graça, abrindo os nossos olhos espirituais para a gente enxergar que viver contigo é a melhor coisa que pode acontecer, é a grande aventura que nós podemos viver, é o desafio que vale a pena encarar, é a luta que vale a pena lutar. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Tem uma música.